Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o professor Tiago, formado em Letras na USP, mestrando em Literatura na Unicamp, e esse é o Palavras Gozadas. O encontro de hoje é sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, da poetisa carioca brasileira Cecília Meirelles. Obra que é publicada em 1953 e trata sobre a Inconfidência Mineira. Esse é o grande tema da obra. A Inconfidência Mineira, que aconteceu ali no século XVIII. Para começar a análise da obra, é importante compreender tempos que são mobilizados na construção desse romanceiro da Inconfidência. O primeiro tempo é a forma adotada pela autora, romanceiro, que é uma forma lá da Idade Média. O romanceiro é uma reunião de romances, não esse romance que a gente lê hoje, né? O romance, o texto de ficção em prosa, escrito com parágrafos, que a gente conhece, romance policial, romance romântico, romance realista, enfim. O romanceiro é um conjunto de romances que são poemas de tom narrativo. Então esse é um primeiro momento, um primeiro tempo mobilizado na escrita dessa obra. A forma que vem lá da Idade Média, da Península Ibérica, principalmente da Espanha. O segundo momento mobilizado é o momento descrito pela obra, é o momento da narrativa, que é o movimento da Inconfidência Mineira, no século XVIII no Brasil. Esse momento em que o Brasil, especialmente Minas Gerais, era centro de escoamento de ouro para todo mundo. Muito do ouro mundial estava em Minas Gerais. Esse período que dura mais ou menos um século, em que todo o ouro vai ser levado para as metrópoles e vai enriquecer as igrejas, as elites e a monarquia da Europa em geral. Então esse é um outro momento importante ser levado em consideração, porque é um momento de descrição da narrativa. A narrativa se passa nesse século XVIII, período de exploração do ouro em Minas Gerais. Um outro momento é o momento da escrita da obra. A obra é publicada em 1953, portanto, em um momento em que Getúlio Vargas vai à presidência. Já havia ocupado o poder Vargas, o varguismo, que vai durar, o Estado Novo de Vargas, que vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Existe um momento com algumas presidências, e aqui a gente tem o retorno de Getúlio Vargas como presidente. Diferente do antecessor, de Dutra e dos outros presidentes que traziam uma relação muito forte com os Estados Unidos, Vargas tem uma postura nacionalista muito forte. E nessa postura nacionalista há uma tentativa cultural de reconstrução de identidades nacionais. Esse nacionalismo varguista que vai pairar no ar. Então esses símbolos nacionais vão retomar aqui de forma muito forte. E um quarto momento, que não pode ser deixado de lado, é o momento em que a gente lê esse livro, né? Porque é importante ler o Romanceiro da Inconfidência hoje. E eu pensando aqui, refletindo sobre todas essas questões de nacionalismo, se entender como brasileiro, o que é ser brasileiro, o que é pertencer a uma nação, né? Questões que estão aí em aberto, mas que elas podem ser refletidas a partir da leitura do livro, por que não? Sim. A obra Romanceiro da Inconfidência, então, vai tratar desse período muito longo do ciclo do ouro do Brasil. O foco maior é no final do século XVIII, no movimento da Inconfidência Mineira, mas a primeira parte da obra vai tratar do início da exploração do ouro em Minas Gerais. Um cenário muito interessante que é descrito aqui é o cenário do Tejuco. E nesse cenário do Tejuco, atual Diamantina, é que aparece uma das figuras, para mim, é uma das figuras mais legais do livro, que é a Chica da Silva. A Chica da Silva era uma mulher que foi escravizada, ela consegue a alforria, ela se casa com o explorador de diamantes João Fernandes, portanto ela era muito rica. As descrições da Chica da Silva são descrições de muita exuberância, ela era de alguma forma respeitada entre as pessoas ali no Tejuco, na Diamantina, mas é uma figura muito controversa também.
Ao mesmo tempo que ela era uma mulher que foi escravizada, liberta, ela tinha muitos escravos também, era muito rica. Então é uma figura super interessante, uma figura super complexa, longe de ser simples de análise. Atualmente se fala muito também sobre a adequação da Chica da Silva à sociedade do seu tempo, porque por muito tempo ela foi descrita como uma mulher mais promíscua, uma mulher mais extravagante, e atualmente se questiona muito a figura da Chica da Silva. De qualquer forma, é uma figura interessantíssima que aparece aqui nesse romance. Outra cena, um romance lindíssimo que aparece entre os vários romances, né? Lembrando que cada poema é um romance na obra, é um romance que vai falar de uma jovem donzela que acenava o seu lencinho pela varanda, pelo balcão da sua casa, e o pai imagina, ele vê essa menina acenando o lencinho para um moço pobre. E ele fica indignado. Como assim a minha filhinha vai se namorar por um pobretão? E o que ele faz? Ele mata a filha com um punhal de ouro. E aí esse romance é a fala da filha. Mal sabia meu pai que eu só estava secando meu lencinho ali de boa. Ele veio e me apunhalou. O pai assassina a filha, né? E isso já é muito simbólico na obra. Ela é assassinada por um punhal de ouro. E também por uma relação do pai não aceitar uma coisa que está na cabeça dele, né? Louco, que ela se casaria com um pobre. Então essa relação de materialidade, de dinheiro, de poder e o ouro presente, mediando simbolicamente, materialmente a obra o tempo todo. Eu acho que esse romance ele é muito emblemático, muito interessante na primeira parte. Uma outra figura apresentada aqui também é a figura do Chico Rei. O Chico Rei, não temos muitos relatos históricos, muita documentação, mas aparentemente ele havia sido rei no Congo e veio para o Brasil como escravizado. Aos poucos ele consegue esconder um pouquinho de ouro até formar uma pequena fortuna e comprar a sua alforria. Ele se torna depois um minerador, é uma figura muito emblemática no folclore e na cultura brasileira, principalmente de Minas, e o Chico Rei é celebrado inclusive na festa da Congada, importantíssima em Minas Gerais. A segunda parte da obra, então essa primeira parte que se dedica ao começo da exploração das serras do ouro em Minas Gerais, esse ouro que é todo escoado para a Europa, um período ainda muito próspero. A segunda parte a gente dá um salto no tempo já para o declínio do ouro, o declínio da exploração do ouro. Com o declínio da exploração do ouro, obviamente a metrópole vai pegar mais pesado na cobrança dos impostos. Vão instituir um imposto chamado quinto, ou seja, 1/5 de todo o ouro extraído em Minas Gerais ou no Brasil deveria ir à metrópole, serviria a Portugal, e caso não desse uma cota mínima, eles instituiriam ainda uma cobrança maior, que seria a derrama. Obviamente isso desagradou muito as elites brasileiras, e aí o movimento das elites, a Inconfidência Mineira não é um movimento popular, é um movimento que vem das elites, incomodadíssima, começa a pôr em prática uma trama de separar Minas Gerais dessa coroa portuguesa da metrópole. Então esse é um movimento separatista, né? O movimento da Inconfidência Mineira é um movimento separatista, e é a partir desse movimento que o livro se dedica um pouco mais, né? A primeira parte, o início, da segunda parte em diante, a gente tem o início da trama, eles tentando efabular como dar esse golpe, né? Como se separar da metrópole, e aí aparecem figuras muito importantes e muito interessantes, como Tiradentes, que aqui vai ser colocado como um herói nacional, um mártir, Cláudio Manuel da Costa, que foi um poeta árcade brasileiro, importantíssimo também na Inconfidência, e Tomás Antônio Gonzaga, um poeta português, que também vai aparecer aqui na obra e de extrema importância no arcadismo brasileiro. Então começa ali a trama, vai da trama até o fracasso, essa segunda parte da obra.
lembrando, né, dos tempos da narrativa, o tempo da forma, romanceiro, que remete à Idade Média, um conjunto de poemas narrativos, o momento da Inconfidência Mineira, que é esse momento de revolta no século XVIII em relação às explorações da metrópole em relação à colônia, e o terceiro momento, que é o da escrita, de uma retomada de nacionalismo. Esse nacionalismo retomado, ele traz de novo essa figura do Tiradentes como mártir, como herói, e essa figura é eleita como herói nacional, pintada como herói nacional, desde a nossa proclamação da República. Tem aqui um quadro do Pedro Américo, que você pode perceber a imagem de Tiradentes esquartejado, e essa imagem forma quase como um mapa do Brasil, né? Esse Tiradentes, que é símbolo heróico, símbolo nacional, é também um símbolo de delimitação territorial. Isso vem com a República, isso é reforçado no momento em que se traz de novo uma ideia de nacionalismo muito forte, esse nacionalismo agora varguista, que tenta uma ruptura maior com os Estados Unidos, nesse momento de publicação da obra Romanceiro da Inconfidência. Então essa segunda parte vai se dedicar a essa trama da Inconfidência até o fracasso, em que Tiradentes é preso, é levado ao Rio de Janeiro. A terceira parte da obra vai falar da morte de Cláudio Manuel da Costa, esse poeta brasileiro, que pela historiografia ele havia se suicidado. A Cecília Meirelles coloca em xeque, será que ele se suicidou mesmo? Será que ele foi envenenado? Então existe aqui uma dúvida se esse suicídio foi real ou se ele foi assassinado de fato. E o assassinato de Tiradentes, né? O bode expiatório de toda a Inconfidência Mineira, por uma canetada assinada pela rainha Dona Maria, vai aparecer daqui a pouco um pouquinho mais Dona Maria. Tiradentes vai ser o bode expiatório, esquartejado, assassinado, como exemplo para todos os revoltosos e inconfidentes do Brasil. Na terceira parte também há uma crítica a todo mundo que permanece calado diante da injustiça, né? Ela vai fazer um ataque aos pusilânimes. Pusilânimes são os covardes que não se manifestam. Olha que apelido legal para você falar para o seu coleguinha quando ele for covarde, seu pusilânime. Então essa fala aos pusilânimes, né? Muita gente presencia aquilo e não se envolve, né? Poucos são os que se envolvem e defendem o ideal considerado justo ou não justo. A quarta parte da obra vai falar do exílio de Tomás Antônio Gonzaga, português, que vai ser mandado como castigo a Moçambique. Ele vai ser exilado em Moçambique. Tomás Antônio Gonzaga é aquele do Marília de Dirceu. Lembram da obra Marília de Dirceu? Dirceu é Tomás Antônio Gonzaga e Marília é a Maria Doroteia. A Maria Doroteia vai ficar no Brasil, é uma figura real, ela permanece no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga é mandado para o exílio em Moçambique e lá ele conhece e se casa com uma filha de um comerciante de escravos, que é a Juliana Mascarenhas. Então olha que fim triste, né? O cara faz uma puta de uma obra para Marília, a Maria Doroteia, uma obra de amor incrível do arcadismo brasileiro. A Maria Doroteia, ela fica no Brasil, vai morrer sozinha, solitária, e ele se casa com uma outra mulher em Moçambique, por acaso uma filha, uma rica filha de um grande escravocrata moçambicano, a Juliana Mascarenhas, que também aparece no Romanceiro da Inconfidência. Sobre o Alvarenga, que também vai para o exílio, o Alvarenga acho que é uma figura um pouco menos interessante, mais interessante é a esposa do Alvarenga, que ela vai ser conhecida como a mulher heróica, a mulher heroína dessa Inconfidência, que é a Bárbara Eliodora, que também vai ficar no Brasil, vai morrer aqui com a sua filhinha Ifigênia. E pouco se fala da Bárbara Eliodora, até mesmo no Romanceiro da Inconfidência, dá um gostinho assim, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais essa figura. Bárbara Eliodora, então, era uma das mulheres que participou da Inconfidência Mineira e ela aparece aqui no Romanceiro da Inconfidência. O derradeiro final
é o momento em que a corte portuguesa se transfere para o Brasil, para o Rio de Janeiro, com o bloqueio napoleônico, lembram disso? 1808, a corte vem para cá, e quem vem para cá é essa Dona Maria Louca, Maria I, rainha de Portugal, que é a rainha que vai assinar a sentença de Tiradentes. E aí a autora apresenta essa amargura dessa rainha Maria Louca, que logo depois vai morrer também, e esse aparente, como se ela investigasse os sentimentos, né, de arrependimento. Ela vem para o Rio de Janeiro, para onde foi levado e enforcado Tiradentes, como se ela tivesse ali um remorso e se ela pagasse por aquela crueldade que ela havia consentido e cometido contra essa figura bem emblemática, esse herói nacional do Brasil. Bom, é isso, a nossa aula sobre Romanceiro da Inconfidência. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!